Privilégio compartilhar com vocês a palavra de hoje. Continuando essa série Servir é uma série que tem feito a gente refletir sobre o modo como nós servimos ao Senhor. E assim como um cubo mágico que se completa quando cada cor ocupa o seu lugar, a missão de Deus se cumpre quando pessoas diferentes servem umas às outras com muito propósito. E é isso, na comunidade de Jesus, cada talento, cada história, cada coração, de fato faz com que essa missão se cumpra de uma maneira tão especial. Agora, pense comigo, quando você escuta a palavra serviço, o que vem na sua mente, de cara? Talvez para algumas pessoas a palavra serviço tem a ver com trabalho, tarefas, compromissos. Para outros, voluntariado, sim, dar tempo, dar energia, entregar esse momento a Deus. Para alguns ainda, muita responsabilidade, mais coisas para fazer na sua agenda. Mas se olharmos para o texto onde nós vamos estudar hoje, que está em Isaías capítulo 6, a gente vai descobrir que servir não começa com as nossas mãos e nem com as nossas agendas, mas servir começa com os nossos olhos. Isso. Antes de fazer algo para Deus, nós precisamos ver quem Deus é. E é isso, essa série ela está nos mostrando, servir é muito mais do que uma ação, ela é identidade, é adoração, é resposta a um Deus vivo que tem nos alcançado. E ninguém entendeu isso melhor do que Isaías, profeta, que teve a sua vida revirada de cabeça para baixo quando teve um encontro com Deus. E por isso eu quero te convidar agora a abrir a tua palavra e a Bíblia. Se você trouxe ela de papel, se você trouxe ela no teu celular, abra por favor o seu aplicativo em Isaías capítulo 6, fica depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ali você vai se localizar. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo de 1 até o 8. Diz assim então, palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus olhos com brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Para você entender um pouquinho sobre o profeta Isaías, a Bíblia diz apenas que ele era filho de Amós. Está em Isaías capítulo 1, versículo 1. A tradução judaica, o Talmud, sustenta que Amós ele era irmão do rei Amazias de Judá. Ou seja, Isaías teria sangue real e estaria ligado à corte do palácio. Ele tinha um hebraico refinado, cheio de poesia, metáforas e imagens ricas. Isso sugere que ele era um homem também altamente instruído, provavelmente dentro da elite ali. O estilo literário de Isaías é considerado um dos mais belos de toda a Bíblia. Por isso estudiosos entendem que ele seria o Shakespeare dos profetas, por causa da sua linguagem. Então Isaías ele não veio do nada. Deus o levantou não apenas como profeta para o povo simples, mas como porta-voz direto na corte, para desafiar reis, governantes em nome da santidade do Senhor.
O que nós acabamos de ler aqui não é apenas o chamado de um profeta, mas é a revelação de um princípio profundo, que servir é reconhecer a grandeza de Deus. Então, quando nós servimos, estamos reconhecendo esse Deus todo-poderoso, o quanto Ele é grande. E Isaías está aqui nos situando, ele começa no texto, olha só: no ano em que o rei Uzias morreu. Ele destaca isso porque é importante saber quem era o rei Uzias, naquela época de Isaías. Ele tinha reinado durante 52 anos. O rei Uzias, ele trouxe prosperidade, trouxe segurança e desenvolvimento militar. Ele era um líder em que o povo confiava profundamente, mas infelizmente, no fim de sua vida, ele caiu em orgulho, tentou assumir funções sacerdotais que não lhe cabiam, foi ferido com lepra e terminou seus dias isolado, longe do templo, e sua morte significou o fim da estabilidade política de uma geração inteira. Pense o impacto disso para o povo. O rei que parecia indestrutível, reinando durante 52 anos, o homem forte, a estabilidade política de uma geração inteira, naquele momento, acabou. O trono estava vazio. O reino de Judá está em crise, está um caos, e é nesse cenário de crise, medo e incerteza, que Isaías tem então uma grande visão. Que visão é essa? Ele diz: eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do templo, a borda do seu manto enchia o templo. A questão aqui que Isaías começa a entender, a enxergar, é que o trono humano está vazio, mas o trono de Deus continua ocupado. Essa virada aqui do texto: o rei Uzias havia morrido, o trono que parecia inabalável estava agora sem ninguém, o povo via a incerteza, o futuro parecia escuro, mas Isaías teve uma visão que mudou tudo. O trono terreno pode estar vazio, mas o trono celestial nunca fica desocupado. Isso significa que líderes vêm e vão, mas Deus reina para sempre. A estabilidade humana se desfaz, mas a soberania de Deus permanece inabalável. Quando tudo parece fora do controle, Ele ainda continua no controle, porque Ele é esse Deus todo-poderoso. Quantas vezes nós ficamos assim, desesperados, quando tronos humanos caem, quando o líder em quem confiamos falha, quando uma economia desmorona, quando perdemos o emprego, ou quando a saúde vacila, quando a vida muda de repente. Deus nos lembra que o trono dele nunca está vazio, ele continua ali firme. O trono de Deus não depende das circunstâncias, ele não se abala com as crises do nosso tempo, não vacila diante da instabilidade humana, e é por isso que podemos servir. Sabe por quê? Porque não servimos a partir do medo, mas da confiança no Rei eterno e imutável. Um dia uma pessoa chegou para mim desesperado e falou: pastor, eu trabalhava numa empresa durante 20 anos e da noite para o dia eu fui demitido. Toda a minha estabilidade, aquilo que eu confiava tanto, foi embora. Eu perdi o chão. Mas sabe de uma coisa? O chão pode ter saído, mas o trono de Deus não se moveu 1 centímetro sequer. Servir começa aqui. Antes de olhar para as nossas habilidades, oportunidades, talentos, ou mesmo dificuldades, precisamos olhar para o trono. Deus está lá. Isso começa a mudar a nossa perspectiva. Ele continua reinando de maneira inabalável. E a beleza do texto continua, ele diz, olha só: acima dele havia serafins. Você consegue imaginar isso? Tenta imaginar isso comigo. Cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós acabamos de cantar uma música linda que fala sobre isso. Isaías vê
os anjos mais sublimes, os serafins. O nome serafins vem do hebraico seraf, que significa ardente, ou aquele que queima. Eles aparecem apenas em Isaías 6, aqui nesse texto que nós lemos. São os únicos anjos que a Bíblia chama por esse nome, serafins. A imagem deles aqui transmite pureza, intensidade, santidade, como se fossem chamas vivas diante de Deus, e eles estão diante do trono de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem 6 asas, 2 cobrem o rosto, que significa essa reverência diante da santidade de Deus. 2 cobrem os pés, que significa humildade, submissão a esse Deus Todo-Poderoso, e 2 voam, prontidão para servir, e eles proclamam continuamente: Santo, Santo, Santo. E esse é o único atributo de Deus repetido 3 vezes na Bíblia. E se há uma coisa que precisamos saber de Deus, é sobre a sua natureza santa, faz parte da sua essência. É a santidade de Deus, é o principal atributo de Deus revelado por sua palavra, é a santidade. Porque os atributos de Deus nas Escrituras são todos controlados e permeados por sua santidade. Eu sei que nós gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, gostamos de concentrar sobre a graça de Deus, e isso é compreensível, mas o amor de Deus e a graça de Deus são um amor santo e uma graça santa. E é muito interessante porque em nenhum lugar das Escrituras Deus é chamado de amor, amor, amor. Você não vê isso. Você não lê sobre a visão de um profeta, ou vê os anjos ao redor do trono clamando: amor, 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 misericórdia, 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 graça, 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 verdade, 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 ou eterno, eterno, eterno. Mas nós lemos que Ele é santo, santo, santo. Encontramos apenas 2 lugares na Bíblia onde Deus é chamado de santo, santo, santo. O primeiro está aqui em Isaías 6, o segundo está em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E em Isaías, no livro de Isaías, há 30 menções de quanto Deus é santo. Então, o que significa essa santidade de Deus? Significa que Deus é totalmente separado, diferente de tudo que existe. Ele é a fonte de toda a perfeição. E quando pensamos em serviço, isso é fundamental, porque servir não é simplesmente fazer as coisas boas, fazer as boas obras. Não é simplesmente ajudar porque está sobrando tempo, então eu vou encaixar isso aqui no meu tempo. Não é fazer algo para aliviar o peso da minha consciência, mas servir é a resposta à santidade de Deus. É reconhecer que Ele é digno de cada gesto, de cada esforço, de cada entrega. Pois quando servimos, seja cantando, seja ensinando uma criança, arrumando cadeiras no auditório, estacionando carros, nós estamos fazendo isso diante do Deus que é santo, santo, santo. Não é um Deus qualquer, não uma pessoa qualquer, mas é um Deus que é todo poderoso. Então esse serviço não é comum. Nós não podemos tratar o nosso serviço a Deus de uma maneira comum, porque servimos a um Deus extraordinário, cheio de glória e cheio de poder. Você tem consciência disso? Quando você serve, quando você acorda para fazer algo para o Senhor, você tem consciência de que você está fazendo a um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, que os anjos mais sublimes cantam, se prostram diante dEle. Então não é só mais um dia comum, não é só mais um momento comum, não é um serviço comum, é um serviço extraordinário, porque nós servimos a um Deus extraordinário. E Charles Spurgeon disse certa vez: se pudéssemos ver a santidade de Deus, jamais brincaríamos com o pecado. Estamos falando disso porque isso nos lembra de algo essencial. O pecado só parece inofensivo quando perdemos de vista a santidade de Deus. E muitas vezes tratamos a nossa vida assim, tratamos o pecado como algo pequeno, quase um passatempo, algo que podemos controlar. Mas diante de um Deus que é santo, todo o pecado se revela como grave, destrutivo e ofensivo, porque a santidade de Deus é tão pura que expõe a nossa fragilidade e mostra o quanto precisamos da sua graça. E é por isso
Porque nós estamos aqui buscando a graça de Deus sobre as nossas vidas. E se víssemos com clareza essa santidade, a mesma imagem que Isaías viu, entenderíamos que não há pecado pequeno, porque todo pecado é uma afronta ao caráter perfeito de Deus. Não brincaríamos com a mentira, com a inveja, com a ira disfarçada, com a fofoca, com o adultério, pois perceberíamos o abismo que existe entre a santidade de Deus e as nossas falhas. Essa consciência muda a forma como servimos. Eu estou indo servir a um Deus que é santo. Isso dá peso, propósito, reverência a tudo que fazemos. E este é um convite para olharmos menos para a leveza com que tratamos o pecado, ou até mesmo que tratamos o nosso serviço, e às vezes servimos de maneira leviana, mas para olharmos para a grandeza dessa santidade de Deus, mudando a nossa visão totalmente, nossa perspectiva ao olhar para o serviço. E naquele momento, o profeta, que já era considerado justo e piedoso pelo povo, ele reconheceu sua própria impureza e exclamou, olha só o que ele diz, versículo 5, acompanhe comigo: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías se depara com a santidade de Deus, sua primeira reação não é cantar, não é celebrar, não é dançar, mas é de desespero, porque ele viu o Senhor. Ele fica apavorado, e agora pela primeira vez ele enxerga o Rei dos Reis. Ele grita, ai de mim. Em outras versões diz, ai de mim, eu estou perdido, é o meu fim, porque ele achava que ele ia morrer, porque diante da santidade de Deus, Isaías percebeu quem realmente era, um pecador. E a visão da glória de Deus não gera em Isaías autoconfiança. Ele não se acha, olha, eu vou contar para todo mundo porque eu vi o Senhor, eu vi a glória do Rei. De maneira alguma ele não se colocou numa posição de superioridade, mas aquilo levou a Isaías a ser quebrantado. Ele percebeu o seu estado. Eu sou pecador, ai de mim, eu vi o Senhor. E agora ele entra em desespero, e ele entra numa situação de quebrantamento e não de orgulho. Esse ai de mim é a confissão de alguém que reconhece a distância infinita entre a santidade de Deus e a impureza humana. Isaías, ele não estava falando apenas dos pecados visíveis, mas daquilo que sai dos seus lábios, que revela o coração. Ele admite, até as palavras que saem da minha boca, que deveria ser instrumento de um profeta, de bênção, de exortação, estão manchadas pelo pecado. Além disso, Isaías reconhece, como parte de um povo também impuro, ele não se coloca acima de ninguém, ele não aponta o dedo para ninguém antes de olhar para dentro de si, e o encontro com a santidade de Deus não gera soberba espiritual, mas humildade coletiva. Sou impuro e vivo entre um povo impuro. Por que Isaías ficou desesperado? Porque os seus olhos viram a glória do Rei. Em outras palavras, Isaías entendeu que não estava diante de qualquer trono, não era trono humano, e ele vivia no palácio, ele lidava com outros reis. Você imagina isso? Mas agora ele está diante do trono de Deus. Não era um trono qualquer, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, que governa todas as coisas, e ninguém pode ver a Deus, esse Deus santo, e permanecer indiferente. Todos que têm um encontro com esse verdadeiro Deus, esse Deus Todo-Poderoso, é transformado. A sua santidade nos constrange, a sua glória nos humilha, a sua presença nos confronta com a verdade, pois sozinho estamos perdidos. Ninguém aqui nesse lugar pode servir a esse Deus se não for debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Sozinho nós estamos perdidos. E aqui está o ponto central.
esse reconhecimento, começa então a partir dali uma transformação. Isaías teve essa experiência quando viu o Senhor sentado no seu trono. Por isso, antes da missão vem a purificação, e antes de sermos enviados, precisamos ser transformados. Muita gente às vezes quer pular os processos, mas olha só que lindo, eu acho linda essa afirmação do Tim Keller, que diz: nós somos mais pecadores que imaginamos, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Cristo do que ousamos sonhar. Essa é a tensão aqui que atravessa toda a experiência cristã, porque por um lado, quando olhamos para a santidade de Deus, percebemos que o pecado é muito mais profundo do que costumamos admitir. Isaías, um profeta respeitado, reconhece isso. Ele não descobre apenas uma falha moral, mas uma condição espiritual. O pecado não está fora, está nele, no seu próprio coração, e ele admite isso. Agora, por outro lado, a visão de Deus não termina em condenação, mas em graça. A palavra que nós lemos diz que o anjo toca os seus lábios com a brasa e declara: sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Ou seja, Isaías descobre que o mesmo Deus que expõe o seu pecado é o Deus que provê a purificação. A santidade de Deus nos mostra o quanto somos piores do que pensávamos, mas a graça de Deus em Cristo nos mostra o quanto somos mais amados do que jamais sonhamos. Isso é maravilhoso. Isso muda completamente a forma como a gente serve, como a gente vive. Então não servimos para tentar conquistar o amor de Deus, mas porque já fomos aceitos por Ele. Não obedecemos para sermos perdoados, mas porque já fomos perdoados por Ele, purificados. E a santidade revela a nossa miséria, mas a graça revela nosso valor em Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. E só depois dessa visão da santidade, da experiência da graça, é que Isaías ouve um chamado. Olha só essa jornada de Isaías. Primeiro, ele vê a Deus sentado no alto trono. Depois ele reconhece o seu estado pecaminoso. Ele não se acha, ele não se coloca acima de ninguém, ele não diz: mas Deus, eu sou um profeta, porque ele já estava na sua jornada de profeta. O chamado acontece ele depois, mas ele já se via como um profeta, já estava no meio de pessoas, de autoridades. Em nenhum momento ele se coloca nessa posição: mas espera aí, olha quem eu sou. Não, mas agora ele reconhece o seu estado pecaminoso. Depois então ele é purificado pelo Senhor, ele é perdoado, e aí então ele é enviado em missão. O texto diz, Isaías 6:8: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Este é o momento em que a visão de Isaías se transforma em missão. Ele não fica somente naquele lugar, ele não pede para estar ali, somente naquele gueto, não. E agora essa visão de Isaías se transforma em uma missão. Depois de ver a glória de Deus, ele reconhece o seu pecado e experimenta o seu perdão. E agora ele não pode mais ficar inerte, ele não fica parado ou fingindo que esse chamado não é com ele. E às vezes, quantas vezes nós entramos por essas portas e é tão gostoso estar aqui junto, né? Viver em comunidade, viver a Igreja Red, eu faço parte da Igreja Red, mas quantas vezes a gente acha que esse chamado não é com a gente? Deus clamando: a quem enviarei? E nós sentamos nas cadeiras e ficamos aqui na nossa comunidade, e muitos ainda não entenderam esse chamado, o chamado do serviço. Hoje eu tive a oportunidade de fazer o passo 1 e mais pessoas chegando à nossa igreja, e todos os meses Deus tem enviado pessoas para cá. Nós temos cerca de 3.000 voluntários, mais umas 5.000 pessoas que passam por aqui. Significa que 2.000 pessoas ainda não deram um passo seguinte para se envolver nesta obra, nessa missão. E Deus continua perguntando: a quem enviarei? E aí eu posso ter uma postura de dizer assim: acho que não é comigo, acho que deve ser com o brother ali que está do lado, aquela pessoa precisa ir. A gente ainda fica às vezes parado,
ou inerte a um chamado de Deus, mas ele se coloca à disposição. Ele não fica parado ou fingindo que não é com ele. Ele diz: olha, Senhor, eu estou aqui. Ele levanta a mão: aqui, envia-me. Pois ele entendeu que o perdão recebido gera um coração disponível. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus e foram perdoados por Ele, têm um coração, ou deveria gerar um coração disponível, porque servir não é uma obrigação imposta, mas é uma resposta voluntária à graça recebida. E Isaías, ele não disse: olha, está bem, já que não tem outro, eu vou. Não, mas ele disse: aqui estou. Isso é um eco de um coração quebrantado, que foi restaurado e agora deseja viver para a glória de quem o salvou. Ele se coloca à disposição. Ele entendeu, começou a entender que dessa visão impulsionada então para uma missão. E Charles Spurgeon diz o seguinte: se Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por Ele pode ser grande demais. Quem contempla a glória e a grandeza de Deus e recebe a sua graça, não pode mais viver para si mesmo. O único caminho é dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida onde quer que for, como quiser. O serviço cristão, ele não nasce da culpa, mas da gratidão profunda, desse entendimento claro de quem Deus é. E ele parte de uma lógica simples: se Cristo é Deus, o Senhor soberano do universo, e mesmo assim escolheu se humilhar até a morte por mim, Ele se esvaziou, então qualquer entrega da minha vida é pequena diante dessa grandeza do que Ele já fez por nós. Cristo morreu por mim e por você, lavou os nossos pés, Ele se esvaziou, e agora isso deve gerar em nós um constrangimento. Não é possível que eu possa fazer parte de uma comunidade e não me colocar em missão. Se Cristo Todo-Poderoso fez isso, Ele se esvaziou para nos servir, Ele nos foi o nosso maior exemplo. Isso muda toda a nossa perspectiva, porque servir não é perda, é privilégio. Servir também, o sacrifício não é pesado, é resposta amorosa. O serviço não é um fardo que esgota, mas um eco de gratidão que dá sentido a tudo. Quando nós entendemos isso, a sua perspectiva do serviço muda. O apóstolo Paulo resumiu muito bem isso em Romanos capítulo 12, 1. Ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em outras palavras, quando entendemos a cruz, percebemos que a nossa vida inteira é pouco diante daquilo que já recebemos. É pouco, muito pouco. E quantas vezes a gente sente algo, que ao servir se torna muito sacrificial. E nós temos aqui não sei se todos sabem, mas nós temos aqui uma prática na nossa igreja, em que pedimos para que os voluntários, quando estão servindo, eles estacionem o carro fora do estacionamento da igreja. Então o estacionamento interno que está aqui, destinado aos membros que não estão servindo no dia, ou também aos nossos visitantes, porque nós queremos que os visitantes tenham um conforto melhor e se aproximem mais rápido do nosso auditório. E aí é um combinado nosso entre os voluntários, em que a gente estacione o carro o mais longe possível. Nós temos um estacionamento até 2 quadras daqui, tem lá um espaço para que os voluntários estacionem e tudo. Mas às vezes tem gente que ainda não entendeu isso, o porquê disso tudo, por que nós estacionamos lá. E teve uma vez que alguém falou assim: poxa, pastor, mas não é injusto? De verdade não é injusto, porque, para pensar comigo, a gente vem às 7 horas da manhã, porque muitos voluntários chegam aqui às 7 horas da manhã, e a gente vem servir, e eu tenho que deixar o meu carro mais longe, com tanta vaga aqui disponível, eu já vou passar aqui o dia inteiro, eu tenho que caminhar e andar
né, até aqui, e às vezes está chovendo, e às vezes tem sol, às vezes é complicado, você não acha vaga direito de carro, a gente sabe disso, um caos que é a nossa região aqui. Você não acha que isso é injusto para com os voluntários? E aí a gente explica, porque olha, talvez você ainda não entendeu o que Jesus fez por você, porque servir é se esvaziar, e Jesus fez isso por nós. Ele se esvaziou, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, ao contrário, ele se fez escravo, e servir é isso. Então quando eu estou servindo, eu estou me esvaziando. Então se você tem dificuldade de se esvaziar, quando você deixar o teu carro o mais longe possível, já vem pedir para que Deus se esvazie, conforme você vai andando. Ai, Jesus. E quando você chegar aqui, você está bem vazio. Para que você possa entender que primeiro Jesus te serviu, e agora a resposta a esse Deus Todo-Poderoso, que teve o maior sacrifício por mim e por você, e agora a nossa resposta é fazer pelo menos o mínimo. E aí eu pergunto, o que é mais sacrificial? Carregar o pecado da humanidade, ou servir uma vez por mês em um ministério? Porque aqui a gente pede isso, para que cada voluntário sirva uma vez por mês. E quando a gente serve uma vez por mês, se você cumprir a escala direitinho, você serve 12 vezes. Isso é uma vergonha, por falar isso em voz alta, porque são 12 vezes que eu sirvo durante um ano. Ai, eu canso. O que é mais sacrificial? Morrer numa cruz, ou estacionar o carro mais longe para dar espaço para quem nos visita? E às vezes a gente não tem noção disso, e a gente vem já reclamando, murmurando. O que é mais sacrificial? Ser abandonado pelo Pai, ou chegar mais cedo no domingo para preparar a casa de Deus para aqueles que nunca ouviram a palavra? Porque a gente entende que todo domingo é o primeiro domingo de alguém em nossa igreja, que vai ouvir a palavra pela primeira vez na sua vida, na sua história. O que é mais sacrificial? Suportar a coroa de espinhos, ou acolher alguém novo mesmo quando estamos cansados? Sim, tem dia que a gente está cansado, a semana é um caos, é terrível, e domingo é minha escala, e eu vou lá, porque eu entendi que isso faz parte da minha essência cristã. Essa é a minha resposta em adoração a esse Deus Altíssimo. O que é mais sacrificial? Ter as mãos pregadas na cruz, ou abrir as mãos para servir o próximo, independente da sua área. Quando nós estamos arrumando esse salão, colocando as cadeiras, o pessoal da equipe de montagem está aqui arrumando tudo. Eles não estão só arrumando as cadeiras para alguém sentar, eles estão levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e eles têm entendimento claro de que alguém vai sentar aqui e vai ouvir o Evangelho. Então quando nós estamos cuidando das crianças lá, e às vezes é um caos lá, tem domingo que tem 800 crianças, as mulheres chegam tudo maquiada, com roupa bonitinha, o cabelo em dia. Quando elas saem do Kids, parece que elas saíram do circo do terror. Pode perguntar para quem serve no Kids. Mas sabe o que é o mais lindo? No próximo mês estão lá servindo de novo, porque elas entenderam que elas não estão só cuidando de crianças, ou colocando elas num depósito de crianças, mas elas estão levando aquelas crianças a um relacionamento crescente com Jesus. As crianças estão aprendendo sobre a palavra de Deus, estão sendo transformadas pelo Espírito Santo. Como é lindo isso. Quando pessoas estão servindo aqui nos bastidores e ninguém vê, tem tanta gente servindo que a gente não faz ideia, a gente não está enxergando, mas eles estão ali servindo, porque eles entenderam que estão servindo esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que é santo, 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 digno de todo louvor, de toda adoração. É sobre isso que nós estamos fazendo aqui. E se você está aqui e ainda não faz parte dessa grande comunidade de servos, eu quero te fazer o convite a dar um passo em direção a esse Deus poderoso que se faz presente aqui nesse lugar, que tem clamando e conclamando, tem perguntado: a quem enviarei diante do meu povo, diante dessa cidade, a quem enviarei? Eu quero te levar a refletir
e a colocar em prática. Em primeiro lugar, sirva sem se apoiar em tronos humanos. Sabe por quê? Porque líderes falham. Eu vou falhar com você, o Thiago Mates vai falhar com você, os pastores aqui, os líderes vão falhar com você. E se você deixa de servir ou deixou de servir porque alguém te frustrou, quero te dizer, é hora de ser curado. Porque você não deve servir por causa desses líderes ou dos tronos humanos, mas sim porque há um trono nos céus que é inabalável. Então é hora de você ser restaurado pelo Senhor e talvez voltar a servir, porque estruturas mudam, líderes mudam, mas Deus continua reinando. Em segundo lugar, sirva com reverência a partir da graça recebida. Quando você entrega seu serviço ao Senhor, não importa o que você faz, seja organizar uma cadeira, entregar um cartão VIP, cantar aqui nesse lugar, cantar lá na Nova Geração, liderar um pequeno grupo, não importa o que você faz, você possa entender que você está diante de um Deus santo, e isso muda tudo. Não mais sirvo de maneira leviana, para um desencargo de consciência, mas eu estou servindo a um Deus que está sentado no trono. E agora, não só mais os anjos cantam santo, 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 mas eu como filho de Deus canto santo, 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 e eu sirvo, porque esse Deus Todo-Poderoso me tocou com sua brasa. Em terceiro lugar, sirva com disponibilidade. Deus não procura super-homens, não é sobre perfeição, não é sobre o quanto você é bom, não é sobre isso, mas nós servimos por causa desse Deus que nos alcançou e tem derramado sua graça sobre nossas vidas. E é interessante que Isaías, ele entrou no templo achando que o problema era a morte do rei. O rei Uzias morreu, e agora Isaías vai buscar, e ele acha que o problema está ali na morte do rei, mas ele saiu sabendo que o verdadeiro rei continua reinando. Ele entrou ali achando que a crise era política, saiu percebendo que a crise era espiritual. Entrou sem imaginar que poderia ser usado, saiu dizendo: eis-me aqui, aqui estou. Agora, como você vai sair daqui hoje? Qual será a sua resposta ao sair aqui desse lugar? Servir não é sobre você, não é sobre a sua força, sobre a sua perfeição, sobre a sua agenda. Quando eu tiver tempo. Um dia alguém falou assim: pastor, minha esposa já serve, e ela está ali e tal, e aí a esposa cutucou ele assim e tal. E você serve aonde? Não, eu estou esperando o tempo certo. Eu falei: o tempo quando você morrer? É porque quanto tempo de vida você tem? Daí eu apelei um pouquinho, só um pouquinho. Tu não sabe, cara. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Então tu está esperando o quê? Deus já te chamou para servir, cara. Ele falou: não, pois é, ficou constrangida. E a esposa assim, né? Porque às vezes os homens são mais devagar, confesso. A gente é um pouco devagar, sabe? Desconfiado, né? A gente fica esperando o anjo descer. Entendeu? Cuidado, que às vezes o anjo vai descer com uma espada de fogo e vai correr atrás de você. Mas Deus está chamando a gente a servir. A voz de Deus ainda ecoa: quem enviarei, quem irá por nós? A resposta que Deus espera de cada coração que foi tocado pela brasa da graça é simples e poderosa. A única resposta que você precisa dizer hoje é: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Deus, me usa, envia-me. A gente vai orar. Eu quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor. Pedir para que a gente juntos ore, e depois nós vamos cantar uma música linda de novo. E a nossa resposta diante de tudo que nós ouvimos aqui deve ser: é santo, santo, santo.
é o Senhor dos exércitos. Mas antes, quero fazer você refletir onde você está sentado. Feche seus olhos, por favor. Talvez você entrou aqui hoje para ouvir uma palavra que possa amaciar o seu ego, mas a palavra de hoje está confrontando você, querendo te levar a uma reflexão de que você não pode mais ser inerte ao chamado do Senhor. Aquilo que Ele tem clamando, aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, é com você. Sim, é com você. Deus ainda pergunta, e a voz dele ecoa por todo canto da terra: a quem enviarei? Agora a tua resposta, se você entendeu dessa graça de Jesus, se você tem sido transformado por Ele, se Jesus tem feito sentido na sua vida, você deve dar um passo em direção a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. E a todos que estão servindo, reflita sobre a maneira como você se coloca diante desse Deus Todo-Poderoso. Não é mais um serviço qualquer, mas tem que gerar em nós essa visão de Isaías, do trono de Deus a qual eu sirvo. Gera em nós um constrangimento, um quebrantamento e uma reverência profunda. Eu não sirvo de qualquer jeito, eu sirvo com todo o meu ser. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa história. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado. É uma maneira tão especial, ó Deus, estamos aqui. Isso é um privilégio, juntos como igreja, como comunidade, sermos escolhidos pelo Senhor para te servir, sendo derramados da Tua graça sobre nossas vidas, ó Deus, e só por causa dela nós não somos consumidos. Ah, Jesus, ai de mim, se eu possa gerar em nós, Deus, esse constrangimento, acima de constrangimento, esse quebrantamento diante da Tua glória, Deus, possamos enxergar e perceber a Tua presença, Deus, em cada detalhe da nossa vida, da nossa história, Deus. O Senhor tem transformado e feito em nós novas todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Deus, cada um aqui possa perceber, Deus, a Tua presença, ela é real. Que em nome de Jesus, o Senhor, Deus, levante um povo que te sirva, que te adore, e que Deus, todos os dias da sua vida, se coloque à disposição, ao dizer: Santo, Santo, Santo. O Senhor, Deus, é santo para sempre. Em nome de Jesus, juntos como igreja, como comunidade, nós oramos e nós agradecemos por esse tempo tão especial, ó Deus. Essa é a nossa oração aqui juntos, em família. Em nome de Jesus, amém. Amém.